Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mario aqui, rapaziada. Esse vídeo é exclusivo que agora, pra quem não sabe, essa carinha bonita aqui tá trazendo lives pra vocês, rapaziada. Tô fazendo na roxinha, tô fazendo no YouTube e eu sempre vou avisar pra vocês. Faz o seguinte, na descrição desse vídeo já tá o link da roxinha, se você tiver com tempo vai lá e segue. Mas pode ficar tranquilo que toda vez que eu começar a live, eu vou avisar na comunidade. Belezinha, rapaziada? Eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo. Já dá aquela moral pra gente, deixa o like e sempre faz o seguinte, comenta os próximos vídeos que você quer ver aqui, belezinha? Então é isso, sem mais. 23 segredos. Você conhece tudo sobre a Área 51? Fala, um dos lugares mais protegidos dos Estados Unidos? E é verdade que uma galera já trabalhou ali e falou que existe alienígena lá dentro? É isso e muito mais o que áudio você tá vai bom, saber rapaziada, nesse do vídeo? Então puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha! Yeah! Caraca, eles falaram, eles fazia tempo que eles não falavam assim, eles voltaram a falar. Foi reduzido. Oi. A Área 51 fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ela fica em um lugar totalmente isolado e a cidade mais próxima é a 40 km. E a cidade tem 100 habitantes. A segurança ao redor do lugar é bastante pesada. Só que isso é meio bizarro porque não tem cerca nenhuma. É antigo? Você simplesmente sai Vai andando tá em no 8 deserto horas. e do nada encontra placas dizendo do tipo: Aqui. Você está entrando em território do governo. A segurança está autorizada a usar força letal. Ou seja, vai morrer se passar mais dessa... pisou, morreu. Aqui, você vai morrer. E existem até boatos que ali no deserto existem homens camuflados para fazer a segurança. Sem contar também sensores de movimento que podem distinguir pessoas de animais. Pra não matar, né, o bichinho lá inocente. Então tem que ir que nem um animal, vai perceber, né? Não. Mas vocês querem ver o compilado? Querem? É, ser humano. E esse lugar se tornou um dos lugares mais misteriosos do mundo graças ao próprio governo americano, né? Que colocou uma área top secret e não falou nada sobre nada que acontece lá. Obviamente, né, que todo mundo ia ficar... Que porra de lugar é esse? E depois de muitas especulações, só em 1994 que o governo americano assumiu a existência de um lugar chamado Área 51. Fica ali, ó, realmente tem uma base ali, não sei o quê, mas é só... Bora ver mesmo? Não tem nada especial. Planta mandioca lá, no deserto. Óbvio, né, galera, que eles não falaram o que fazem lá dentro, o que já fizeram, o que já encontraram. Não vou falar tão cedo. Só que em 2013 alguns documentos vazaram e a galera descobriu mais ou menos pra que servia aquele lugar. Segundo esse documento, esse lugar servia para projetar e testar alguns aviões de espionagem. Só isso. Só avião de espionagem, tem na Área 51. Tá bom. Acho que tem outros mais, hein? aviões. Ovinhões redondos que voam, uns bichos lá. Mas também, meu amigo, não são qualquer aviões. São aviões supersônicos, igual da Mulher Maravilha. Aqueles que invisíveis, né? É. Além desse, outros aviões fodões também Cara, que teriam adianta sido criados na área. O avião da Mulher Maravilha ser Por exemplo, invisível se ela fica pode visível voar dentro do até avião invisível. 21 km de altitude. Caramba. O bichão fica lá em cima. E ele é especializado em espionagem, tá ligado? Ele vai voando lá em cima, ninguém percebe, vai podendo olhar tudo lá de cima, traçar a estratégia. E esse avião também foi bem utilizado na Guerra Fria, onde o avião... A Mulher Maravilha ia nas tem um bases avião que inimigas fica pra invisível, espionar e só tal. que ela Mas, fica mano, agora vamos no parar pra desenho. pensar. Eles fizeram Mostra esse ela. avião pra Guerra Fria E depois... e depois de 20 anos não fizeram fazendo mais mais nada. nada. Tipo, a nossa função é fazer só aviões de aviãozinho. espionagem. Tá bom, né? É sério, a Mulher Maravilha tem um avião que ela fica invisível, só A Área que 51 é mostra bastante ela. famosa hoje em dia. Tudo isso é graças ao caso Roosevelt. Famoso caso Boa. Roosevelt de 1947. Já falamos em vários vídeos sobre esse caso. Fala, é um Jefferson. caso muito interessante. Você deve saber por alto. Se você não sabe, foi um caso que aconteceu no Novo México, quando um fazendeiro achou destroços que teriam caído do céu na sua fazenda. Hoje em dia dizem que esse caso era apenas um caso de balão meteorológico, como tudo de alien, né? Esses balões que caem. A explicação pra ET é balão meteorológico. Só que na época foi meio diferente, porque o exército americano entrou em pânico, saiu correndo pra esconder Pra e pegar pegar as coisas tudo. e Pra sair. quê? Pra ninguém ver. E pra onde eles levaram essas coisas? Para 51, Óbvio. óbvio. E foi aí que tudo teve início, né? Porque o exército teria pego todas as coisas para estudar. Os destroços, Criar coisas novas, né? inclusive até mesmo o próprio corpo de um alienígena teria sido levado para a 51 para ser estudado e tudo mais. Então, o pontapé inicial da Área 51 começou com o caso Roosevelt, em
1947. A gente tá fazendo um vídeo sobre essa... Mas também tá lá até hoje. Como o Daniel falou, esse caso aconteceu muito tempo atrás. Caraca. E anos depois, a galera não deu muita importância. Ficou no esquecimento. E essa história de Área 51 só foi voltar a bombar quando um ex-funcionário resolveu contar algumas coisas que acontecem por lá. Mano, se um cara entrar no meu trabalho e falar as coisas daqui de dentro, eu mato ele, mano. Você é louco? Você acha que o cara sobrevivia depois disso? O misterioso Robert Lazar. No final dos anos 80 surgiu um cara chamado Robert Lazar, que chegou na imprensa e disse que havia trabalhado no S4. Pra você que não sabe, o S4 seria o setor mais secreto da Área 51. Ele disse que seu trabalho era descobrir e replicar a tecnologia de 9 discos voadores que o governo teria guardado ali. Você não ouviu errado, 9 discos voadores que o governo teria deixado ali. Antes era aviãozinho só, né? Agora virou disco já voador. Virou 9 discos. Além disso, ele também falou que quem coordenava todo esse trabalho era um cientista chamado Edward Teller, que é ninguém menos que o pai da bomba H. É uma bomba de hidrogênio. Pra quem não sabe, Bomba H, bomba de hidrogênio. Bomba H ou também bomba termonuclear. Hidrogênio. É claro que esse Robert Lazar poderia estar criando uma história, uma mentira, né? E foi aí que foram investigar quem era esse cara. Descobriram então que ele não tinha estudado em nenhuma das universidades que ele falou que estudou. O cara estaria mentindo, né? Mas aí ele explicou que todos os registros da sua vida teriam sido excluídos ao entrar na Área 51. É uma lenda que cria uma outra lenda. Dizem também que não foi encontrado nada de seus estudos porque o governo teria apagado todas as informações para ele não sair falando. Doido ou não, verdade ou mentira, esse cara acabou dando muitas entrevistas e as teorias das conspirações foram aumentando e tal. O que tem ali? Me diz. Não vou falar. Não adianta você falar de fazer vídeo e perguntar que quero que se foda. Pergunta lá pros caras que você sabia, eles sabem tudo, não sabe? Sabe porra, né? Beleza, mas até aí tudo bem, porque só foi mesmo aumentar a história toda no final do século XX. Quando finalmente apareceu a primeira foto da Área 51. As primeiras fotos. Como já falamos, o lugar ali é totalmente protegido, né? Não só terrestre, também aéreo. Ninguém pode sobrevoar o lugar sem autorização prévia, senão... míssil na bundinha do avião e chablau. E tem até um vídeo interessante dos caras que tentaram se aproximar de lá e acabaram sendo parados pela polícia, enfim. Não precisou que ninguém voasse ali em cima para fotografar e tirar fotos da Área 51. Até porque um satélite soviético fez esse favor pra gente e tirou fotos do lugar e acabou vazando na internet. E assim, galera, tem a foto da Área 51? Tem, mas não mostra nada demais. Na foto você vai ver, no máximo, umas construções. Imagina o tanto de coisa que deve ter no subsolo, rapaziada. Os caras devem ter feito uma puta de uma base fodida, tipo uma Umbrella Corporation, tá ligado? Prédio, uns hangares. E uma pista, também tem um campo de beisebol ali onde certamente os funcionários brincavam. E tipo, é isso, gente. Você não vê um ET correndo, uma explosão de uma arma. Não vê a nave. Nada. Aquilo lá embaixo dele. Tá tudo pra baixo. Gente, o grande lance da Área 51 é exatamente isso. A gente não vai saber o que tem lá, não vai saber. Você pode ir ali, você pode voar por ali, você pode tirar quantas fotos quiser, que você nunca vai descobrir o que tem ali. Até porque os grandes laboratórios da Área 51 ficariam a 10 andares debaixo da Terra. 10 andares de prédio pra baixo. Alguns acreditam que cada andar seria responsável por alguma coisa. Então o primeiro andar seria sobre tecnologia alienígena, o segundo sobre como eles pensam, o terceiro sobre aviões, o sétimo andar, se eu não me engano, eles estudam as esferas do dragão. Gostou? Então deixa o seu like também, se inscreva no canal também se for inscrito. Rapaziada, esse bagulho que o Diabo falou aqui, cara, eu não vou falar que é verdade, eu vou falar que é mentira. Mas eu já tive alguns sonhos. Cara, eu sei, posso estar falando muita loucura aqui, cara. E ó que eu nem bebo, hein. Eu tive alguns sonhos, não foi só uma vez não, foi várias vezes. Que eu tava, tipo, exemplo, eu tava pra morrer mesmo, eu tava pra morrer, nada eu acordava. Aí, tipo, tava como se... Cara, era muito real, cara. Era muito real, e era outra vida, era outros bagulho, tá ligado? Cara, esse negócio que o Diabo falou aqui, eu acho que pode ter sido fundinho de verdade, cara. Mas eu vou ficar quieto aqui, não só falar que eu tô ficando maluco. E você aí de casa provavelmente já deve ter ouvido falar da Área 51. Afinal, é um assunto adorado por muitas pessoas, né? Pra quem gosta de ETs, teorias da conspiração. A gente mesmo já falou várias vezes sobre a Área 51 aqui no canal. Mas fique tranquilo porque nesse vídeo você vai saber tudo que você precisa saber.
A Área 51 foi criada em 1955 pelo presidente americano Eisenhower. Essa base foi criada para ser um lugar secreto, com o objetivo de desenvolver e criar tecnologias e aviões, e também criar alguns aparelhos de espionagem para a CIA. A base não mais secreta fica no deserto de Nevada, onde antigamente existia um lago chamado Groom Lake. A base fica tão isolada que a cidade Como mais assim, próxima, a 40 quilômetros, se chama Rachel e possui menos de 100 habitantes. E por curiosidade, ela foi chamada de Área 51 porque o governo tinha várias áreas para fazer testes. Cada área tinha uma função diferente e também uma numeração aleatória. E a área da região 51 foi utilizada aí pelo governo para fazer esses testes que ainda vamos falar. Por ser uma área militar do governo e secreta, obviamente que é proibido pisar por lá. Na verdade, você não pode nem chegar perto da área 51. Se você resolver se aproximar de lá, você não vai encontrar nenhum muro ou cerca impedindo que você se aproxime. O que você vai Ah, encontrar não, já são várias tive déjà vu, placas né? e mensagem dizendo Você para déjà você vu, não tá avançar, porque senão... você vai acontecer alguma coisa com você. Mas mesmo assim, se você ignorar as primeiras placas e as mensagens de aviso, se você continuar, vai ter placa dizendo Fala, você Pedro, está boa entrando noite. em área do governo. E a gente tem autorização para te matar. Basicamente Para isso. impedir que você continue chegando próximo. Porra, o bagulho do governo está fazendo o que lá? Deixa eles lá em paz. E como já falamos, o lugar está todo equipado com sensores de calor, de movimento, de qualquer coisa, para você justamente nem pisar ali. Porque se você for ali, eles vão saber e eles vão atirar em você. Alguma coisa deve ter por lá, né, pessoal? O que será que esses caras estão protegendo? Mesmo depois da história de Robert Lazar, do caso Roosevelt e tudo mais, a base militar ainda era mantida sob sigilo do governo americano que proibia qualquer pessoa de falar sobre esse assunto. Os Estados Unidos só foi assumir que tinha uma base secreta em 1994, depois de ter sido processado por ex-funcionários que teriam trabalhado na Área 51. Além disso, o índice de câncer ali próximo da base cresceu, fazendo com que moradores da região apresentassem sintomas graves e doenças Caraca, graves. Nix, que E essas diabo é isso? doenças e cânceres causadas nas pessoas que moravam ali próximo teriam sido causadas pelos lixos tóxicos da Área 51. Então, graças aos processos dos ex-funcionários e às inúmeras denúncias feitas pelos moradores doentes da região, os Estados Unidos tiveram que ir a público e assumir o que estava acontecendo por lá. Falou assim, mano, vocês estão especulando a gente realmente tem uma base secreta. Boa, vocês acharam? Beleza, Isso. tá É só confirmado. Onde fica e por quê e pra quê? Mistério. O governo americano já usou a Área 51 para desenvolver jatos ultrassônicos. Até mesmo drones de espionagem que são usados até hoje foram fabricados por lá. Além disso, eles também criaram várias tecnologias, né? Como, por exemplo, o avião que não é rastreável por radares. Mas será que a galera da Área 51 só produz esses aviões? A única coisa que sabemos de fato que é realmente feito na Área 51 é o que o governo diz, né? Mas aí você vai acreditar no governo? Mesmo depois de foto e até mesmo dos Estados Unidos falar que a gente tem uma base secreta, os arquivos e documentos a respeito da Área 51 só foram aparecer em 2013 e só rolou graças a uma lei de liberdade de informação lá nos Estados Unidos. Graças a essa lei, mais de 400 páginas foram liberadas. 400 páginas com documentos e informações registradas desde 1961 até Já assistiu 2009. aquele filme Vários chamado desses Corra, Nix? documentos assumem a existência da Área 51 e provam que lá era utilizada para tecnologia avançada. Mas nessas 400 páginas liberadas não há nenhuma existência de aliens ou alguma coisa que cita alienígenas ou óbvio. Já. Fala apenas de aviões Tive uma supersônicos, as coisas que a gente acabou de Só que citar não no foi item anterior. muito sinistro, porque eu acordei rápido. Eu tava acordado, só que eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Só que sempre aquele ditado que eu falo, rapaziada. Se você acha que tem alguma coisa no seu quarto, não demonstre medo. E eu tô falando alto aqui, se tiver, ele já tá entendendo. Porque aí é aquela coisa, velho, não tem medo, tá tranquilo. Depois da CIA assumir que a Área 51 realmente existia, esse assunto voltou pro em alta. E foi aí que muita gente quis se aproveitar da situação. Surgiu na internet, em 2014, um engenheiro chamado Boyd Bushman, dizendo que ele tinha trabalhado alguns anos dentro da própria Área 51. Além de contar várias histórias do que acontecia lá dentro da Área 51, Boyd também mostrou a imagem de um suposto ET que ele teria capturado lá na Área 51. Essa imagem rapidamente viralizou na internet, principalmente depois que Boyd morreu, 2 meses depois de ter contado e mostrado essas coisas da Área 51. Depois da morte do cara, levantou muitas teorias de que o governo teria apagado o cara para poder esconder informações. Todo mundo estava acreditando nesse velhinho. Até que um usuário do Reddit percebeu que a foto do alien, na verdade, era uma foto de um antigo boneco vendido nos mercados americanos. Depois que essa farsa foi descoberta, Boyd perdeu toda a sua credibilidade.
E galera, como falamos, a Área 51 é um dos lugares mais protegidos do mundo. Então tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que é teoria, tem muita coisa que é apenas historinha. Pois pra você ter uma noção, praticamente ninguém conseguiu entrar lá e pisar lá, ou ninguém que entrou saiu e contou realmente do que acontece lá. Então é um mistério. Eu acho que quando os caras entram, acho que eles assinam um contrato. De vida, da família deles, sei lá. Senão não entra. Apesar de tudo isso, um canal de televisão conseguiu uma imagem exclusiva da Área 51 lá em 2008. Essas imagens que vocês estão vendo são os únicos vídeos reais e autênticos feitos da Área 51. E como dá pra ver, a qualidade não é uma das melhores e foi capturado a metros e quilômetros de distância, usando aquelas lentes de super zoom. Dá pra também levantar uma curiosidade na nossa cabeça, né? Tipo, o que será realmente que é feito ali? Meu Deus do céu. É muito grande. Na internet existem milhares de vídeos a respeito da Área 51. Mas 99,9% desses vídeos é tudo fake, tudo falso, tudo alguém que armou, pegadinha, manipulação de computador, fantasia. Será? Bom, se tem OVNIs, aliens, Beelzebus, Poder, Doutor Estranho, não sei. não sabemos. Não dá pra saber. Não dá pra saber, pessoal. O lugar é tão seguro que provavelmente a gente nunca vai saber. Rapaziada, o Lucas aqui também tem uma jaca da peste, vocês não falam nada, né? Só que, sei lá, as coisas mudem aí com o passar do tempo e eles... Escancarem tudo, mas... aí eles chegam daqui a 300 anos, realmente, a gente sempre trabalhou aqui com bazucas supersônicas, sei lá. Fala, P2. E hoje, galera, iremos falar mais uma vez da tão famosa... Entendi, Nix. Eu entendi as duas coisas. Muito obrigado. Área 51, uma base secreta que até hoje é um mistério. Muitos não sabem o que realmente tem lá, o que é feito, o que é estudado lá, qual que é o propósito da Área 51. Porém, todos já sabem que ela existe de verdade. Alguns falam que a Área 51 é uma base utilizada para desenvolver naves tecnológicas. Já outros associam a Área 51 a tudo que seja de extraterrestre, ou algo bem bizarro que o mundo não possa saber. E é com isso então que chegamos nessa história. Pois é, galera, muitos acreditam que a Área 51, além de tudo que já falamos, também já foi utilizada como uma outra coisa, uma base de experimentos com seres humanos. Você teria coragem de entregar a sua filha ou o seu filho para um desses experimentos acreditando que isso possa salvar a sua nação? Bom, galera, teria sido exatamente isso que teria acontecido no primeiro projeto da Área 51. Um projeto chamado Projeto Abigail. Esse, galera, não foi um simples projeto, foi um projeto cruel. E a Área 51 seria um lugar perfeito para fazer isso. E agora vamos contar tudo para vocês. Caraca, mano, o Lucas, ele tem um bagulho que ele fica assim, essa parte, repara, rapaziada, essa parte fica aqui mexendo aqui nele, aqui, ó. Fica assim, ó. Repara no Lucas, mano, o bagulho dá uma agonia, cara. Projeto Abigail na Área 51. Tudo teria começado lá por volta de 1943, quando os Estados Unidos estavam estudando um suposto projeto alemão nazista. Os comandantes do exército americano relatavam que os soldados nazistas eram implacáveis e destruíam tudo no campo de batalha. Eles eram muito fortes, como se tivessem superpoderes. E é por isso então que muitos começaram a acreditar que as vitórias eram apenas por causa de experimentos humanos que estavam fazendo com seus soldados para deixarem eles mais fortes. Eles estariam fazendo tudo isso através de mutações genéticas, para melhorar a espécie humana, deixando ela mais forte e mais resistente, transformando um soldado comum em um super soldado. Tudo isso que estamos falando, galera, foi o que os Estados Unidos concluiu depois de inúmeras guerras contra os nazistas. Então, para não ficar atrás, os Estados Unidos resolveu fazer uma missão para roubar esse projeto e assim produzir os seus próprios super-humanos. Só que como os Estados Unidos querem sempre passar todo mundo, eles não queriam apenas super soldados, eles queriam deixar os seus soldados imortais. Já vai além, né? Já viaja demais, é Marvel já. E quem comandou esse projeto foi um cientista americano chamado Albert Western, que trabalhava para o exército americano na Área 51, que tinha acabado de ser criada. Albert estava focado e obcecado em criar um soldado perfeito, tipo um Capitão América mesmo, né, lá dos Estados Unidos. Um soldado bem mais forte, mais inteligente e com incríveis habilidades no campo de batalha. Então, durante muito tempo, esse cientista procurou vários voluntários para fazer parte do seu projeto maluco. O problema, galera, é que ao saber do projeto, ninguém queria fazer. Ninguém estava disposto em ceder seu corpo para um experimento tão perigoso quanto esse. Um experimento que iria alterar geneticamente o seu corpo, que é muito mais provável de dar errado do que dar certo. Sem contar também que os voluntários tinham que ser pessoas confiáveis, de extrema confiança. Porque pensa bem, né, galera? Vai que o cara realmente virasse um super-humano. E era um espião. Isso ia dar errado. O projeto não poderia cair em mãos erradas, muito menos nas mãos dos inimigos de guerra. Então foi por isso que foi muito difícil arrumar um voluntário para esse experimento. E os poucos que queriam não eram confiáveis. E aí, então, o Albert, o cientista, teve uma ideia. Uma
ideia bem maluca. Como não tinha mais ninguém, a sua última e única esperança era usar a sua própria filha, uma garota chamada Abigail Western. Ela seria usada como cobaia para esse experimento. Foi aí então que se deu início ao projeto. O projeto Abigail Western. A história conta que a garota, no período, tinha por volta dos 20 a 23 anos. Ela era uma garota linda e jovem, muito inteligente e tinha um bom coração. E como não tinha escolha, ela acabou concordando em participar do projeto do seu pai. Mas poucos dias depois de começarem, as coisas já estavam saindo do controle. O experimento, galera, como já falamos, não era um experimento nada simples. O experimento envolvia usos altíssimos de radiação, expondo o corpo de Abigail a níveis extremamente altos. Para assim, com a radiação, criar mutações genéticas e alterar o DNA dela, além de dar um monte de Problema, sequela. né, mano? Pelo amor de Senhora, Deus. vai bugar o corpo, velho. Então, galera, não demorou muito para que Abigail começasse a ficar diferente, até mesmo estranha. O seu rosto estava ficando totalmente deformado. Essa aí Os é dentes eu começaram a crescer, ficando maiores do que o comum, e os seus cabelos estavam caindo. Ao perceber esses sinais que estava dando ruim, a equipe dos cientistas e alguns colegas acharam que seria melhor parar com esse experimento. Claro, né, pra poder salvar a vida da garota, porque, né, do jeito que tava indo, logo ela ia falecer. Aquele experimento que era para transformar em um super soldado estava ficando feio demais. E como o cientista estava obcecado em realizar o seu projeto de vida e também tinha convicção de que ia dar certo, e também porque a filha já tava ali, já não tinha mais o que fazer, Tá toda já estourada, vamos dizer, de radiação, Estourado. ele então decidiu continuar, pois segundo ele, se ele tivesse parado naquele momento, muito dificilmente a sua filha iria resistir. Então, na cabeça dele, o melhor plano era continuar com o projeto e anotar e testar tudo que ele pudesse, usando a filha dele Nossa. como... Mano, Sangue frio, né? Sem coração, total. Poucos dias depois, Abigail tinha se tornado uma aberração. Ela, que era uma garota jovem e bonita, já tinha se transformado em um monstro. e aos poucos, galera, Abigail, que era uma linda mulher, ficava cada vez mais diferente de um ser humano. Parecia ser qualquer coisa, tipo um monstro, menos um humano. Muito menos um super soldado. Ao passar do tempo, as coisas só pioravam. E Abigail, nessa altura, já tinha perdido completamente a sua razão. Ela estava totalmente louca. O seu cérebro não era mais o mesmo. A garota não conseguia mais controlar as suas atitudes. E outra coisa bem bizarra que havia acontecido com ela foi o crescimento radioativo, que deixou a garota com quase 3 metros de altura. Seu corpo, galera, quase não tinha mais carne. Era só pele e osso. E o seu rosto não era mais de humano. Abigail, depois do experimento do pai, tinha se transformado em uma criatura bizarra. Já viu umas fotos do povo lá de Chernobyl? Que a tudo, perna fica grandona, com aham. pouco dedo. Como é Pô, que não tem pode? como, mano. Se fizer isso com a pessoa, ela não vai ficar boa, não, mano. Vai, Burrice, ficar, né? vai virar um pedaço de carne mutante. Isso aí nem é experimento, isso aí é... Judiação, mano. Isso, é tortura. A galera que trabalhava junto com o cientista conta que Abigail rapidamente deixou de ser uma linda garota para se transformar em um ser irracional. Como se fosse uma criatura selvagem que Bagulho agia por agoniante, cara. instinto. E não mais com a razão como um ser humano. Alguns funcionários até contam que muitos nem sabiam o que era aquilo. Tipo, o que era aquela criatura ou aquele projeto. Eles só sabiam que tinham que levar muita comida para alguma coisa enjaulada a comer. E é por isso que todos os dias uma grande quantidade de comida era levada para Abigail, que ficava presa dentro de uma jaula. A jaula ficava praticamente fechada e por isso que muitos funcionários nem sabiam o que era, pois não dava para ver direito o que havia lá dentro, por questões de segurança e privacidade. Mas mesmo sem conseguir ver direito, vários funcionários diziam que a criatura deveria ser muito grande, pelo barulho e mau cheiro que ela fazia. Funcionários mais próximos do cientista contaram que viram várias vezes o cientista Albert passando horas conversando e chorando próximo da jaula. E é por isso então que todas as pessoas envolvidas nesse projeto já tinham declarado o experimento como algo fracassado, algo que não deu certo e que não vai dar. Porém, mesmo depois de tudo aquilo ter acontecido, Albert se recusava a acreditar nisso. Ele ainda acreditava que poderia dar certo, já que de alguma forma sua filha havia sofrido alguma mutação. Ele só tinha errado alguma coisa, né? Sei lá. Muita força, né? Talvez. E outra coisa também que fez com que Albert não desistisse do projeto era porque ele tinha usado a sua filha como cobaia. Por quê, E caso Gu? ele acabasse com o projeto, ele teria também que acabar com a vida de sua filha, que já não era mais sua filha. Que já Cara, tinha tá dormindo, acabado pô, já cara, desde o isso é- começo. Mas como ele tinha criado aquela criatura, né, Não o queria- cientista, ele não queria matar a criatura que ele mesmo criou, digamos assim. A história conta, galera, que Abigail ficou daquele jeito por mais de 2 anos. E foi só depois disso que Albert, o cientista, finalmente desistiu do projeto. E como ele chegou na conclusão de que tudo aquilo foi um fracasso e foi a culpa dele que a filha dele teria ficado daquele jeito, depois então de finalizar o projeto, Albert finalizou a sua própria vida.
Antes disso acontecer, ele deixou uma carta para os seus colegas, onde ele implorava que salvassem a vida da sua filha e não acabassem com a vida dela. Que mesmo ela sendo um monstro daquele jeito, ainda era sua filha. E o que o certo seria cuidar e ajudar aquela criatura. Mas como ele não estaria mais vivo, alguém teria que fazer isso por ele. Porém, galera, o exército estava gastando muito dinheiro com isso. E não estavam dispostos a gastar ainda mais para tentar fazer a garota voltar, ou manter ela viva, já que o projeto havia sido encerrado. E como o cientista então não estava mais vivo, todo o projeto e tudo aquilo já estava isso aqui eu tô acabado. ligado que é O fake. exército então atendeu o pedido de Albert de não acabar com a vida da menina. Mas como eles queriam cortar gastos, eles também não iriam cuidar dela. E com isso, então, decidiram não dar mais comida para ela. E assim, naturalmente, morreria de fome. Nas primeiras noites que Abigail ficou sem comer, vários funcionários e também soldados disseram que ouviram vários gritos e uivos durante a noite, que teria vindo da própria Que isso, Abigail, só uma provavelmente porque desesperada. estava morrendo de fome. Alguns dias depois, de alguma forma, Abigail conseguiu escapar da sua jaula e teria atacado Tem que dois ser guardas. lascado. Mas não porque ela era uma criatura Não vou falar má, nada e pra sim você, porque ela cara. estava com fome e precisava comer. Eu ia Então, para fazer, evitar que mais mortes acontecessem, react do jogo de quarta, que era São Paulina, né? Só que como não deu certo, ela foi... A história conta que o governo teria trancado e isolado o prédio em que Abigail foi feita e ficava presa. Pois não sei se vocês sabem, mas dizem que lá na área 51 existem vários prédios subterrâneos. Então Abigail teria sido trancada em uma sala em algum Pergunta pra desses. sua avó, cara. Algumas teorias apontam que mesmo hoje em Se ela dia, sabe 70 alguma anos história depois, Abigail ainda esteja em algum lugar Geralmente lá pessoas dentro. O que antigas não que sabemos davam é se ela ainda está histórias viva ou não. E segundo alguns funcionários, ninguém tentou matar a Abigail porque eles tinham medo de abrir os portões da jaula. Imagina se essa história for real mesmo, aí o cara abre o portão, aí foge a Abigail, lobisomem sai matando todo mundo aí na rua. Aí os caras só sobem um avião e explode ela. Jatão na cabeça, dá um acabou. tiro. Segundo a história, os portões daquela área continuam Você não sabe, trancados Nick, até faz isso. hoje. E alguns ex-militares afirmaram que durante Não, o período Kaique, eu tô eles falando que ela passaram é lá na área 51, ouviram várias vezes alguns gritos estranhos, que eles não sabiam o que era. Se essa história é verdadeira ou não, a gente não vai saber. Mas muito provavelmente essa criatura não tá mais viva. Ficou 70 anos sem comer, Não né? tem como. E muitos acreditam então, galera, que a área 51 não é só o lar dos alienígenas, é também o lar de vários experimentos e coisas que a gente nem imagina. E como a gente nunca vai entrar lá pra saber o que é feito de verdade, Essas histórias da área 51 serão lendas para sempre. Até que, sei lá, né, vaze um documento que consiga provar tudo isso. e até hoje, galera, é muito difícil saber se esse projeto realmente existiu lá na área 51, ou se é mais uma creepypasta criada por alguém. E essa história, galera, teria sido contada por ex-funcionários e ex-militares que supostamente trabalhavam na área 51. Então, mais uma vez, não dá pra saber se realmente aconteceu tudo isso, né, se essas pessoas estão contando a verdade, ou se essas pessoas nem são ex-funcionários e estão apenas inventando essas histórias. Ou se contaram alguma história parecida e depois o negócio foi se tornando toda essa história maluca. Telefone sem fio. A única coisa que a gente sabe é que o que é feito lá dentro, a gente não sabe. Então, pode ser feito qualquer Qualquer coisa. coisa. Ou também nada, né? Tá vazio. Pode estar criando lá um ET, Como pode estar lá uma Simplesmente- pessoa vassourando lá um hangar vazio, sem nada, os caras ou achando fazer que- lá, estudando a cura da AIDS, sabe? Estudando a cura de uma doença. Ou desenvolvendo... Os caras já coisa, têm a mano. Não cura, sei, cara. gente. Os caras já têm a cura, mas eu acho que os caras já têm a cura da AIDS, cara. Mas os caras não querem pôr porque... É por isso então que toda a história que rodeia a Área 51 é um mistério e é uma lenda. Pois se não tiver comprovação direta com foto, vídeo, arquivo, documento e tudo mais, Não dá pra afirmar nada. Mas essa, galera, é uma história que supostamente aconteceu na área 51. E vocês, gostaram? E o que acharam dessa história? essa história me lembrou muito o experimento russo do sono. Sim. Não é? Bem parecido. Só que versão Só que americana. É, americana mais light, vamos dizer também, né? Porque É, aquele o outro lá é o pesado, bagulho mano. é doido. E você, galera, o que você Hoje em achou dia dessa não morre história? mais Acha que é não, apenas Nick. uma história criada por alguém? Acha que muito provavelmente isso realmente pode ter acontecido? Ou então, sei lá, o que você acha que acontece na área 51? Pode ter realmente acontecido, mas essa história foi inventada. Porque não foi desse jeito Desse exatamente. jeito. A história real mesmo é muito mais fácil o experimento do sono, muito mais fácil o experimento que a gente não vai saber. Eu acredito que vários experimentos Já são foram feitos com feitos. seres humanos. Muita coisa. Ou até mesmo, sei lá, com ET, muita coisa. um cachorro. Muita coisa. Não é que eles estão tentando criar um lobisomem. Estão fazendo de tudo, mano. Se os caras já clonou ovelha, já tentou fazer várias coisas, você acha que não vai mexer? São poucas as coisas que eles contam, né, que eles fazem. Eles fazem tudo Mas deve ter escondido, feito pô. tudo, né? Enfim, não sabemos ao certo o que esse mundão tem por aí. A única coisa que a gente sabe é que a área 51 é um mistério. 15. Segundo um cientista que já trabalhou na Área 51 e conhecia vários segredos da instalação, ele afirma que lá existia um combustível intergaláctico. Um elemento super poderoso que já foi usado como combustível de naves alienígenas. Até foi confirmado a existência de um elemento diferente, porém não se sabe se ele é alienígena ou não. 14.
Você sabia que Área 51 não é o nome oficial da base? O nome oficial da base é Nevada Test and Training Range, Que em tradução direta significaria algo como faixa de treinamento e teste de Nevada. Você sabia que a Área 51 já foi chamada internamente de outros nomes? A galera que trabalhava lá já nomeou ela de Paradise Ranch De Watertown, e também até mesmo ela já foi chamada de Dreamland, para assim deixar o local um pouco mais atrativo para novas pessoas trabalharem ali. aqui é bom demais. É o Dreamland, pô! Ó, vem aqui ver os LT. 13. A base foi fundada em 1954, durante a Guerra Fria. Isso quando o governo americano pegou várias terras do deserto de Nevada para realizar os seus treinamentos. Então, para realizar alguns testes naquele período, os americanos decidiram escolher aquela área. Então, naquela época, esse era um dos locais mais secretos dos americanos. E ela é protegida desde então. 12. Isso aqui era uma Apesar barata. de hoje a Área 51 ser um local totalmente conhecido, nem sempre foi assim. Isso porque o governo americano escondia e desmentia a existência da Área 51. E foi somente então em 2013, depois que alguns documentos secretos foram liberados, que foi comprovada a existência da Área 51 para o mundo. Mas não como base alienígena, e sim apenas como uma base militar de testes. 11. Apesar de não ser tão secreta assim, essa área é totalmente perigosa. Quando você se aproxima do local, é possível ver vários sinais de alertas espalhados por todos os lados, dizendo para não chegar próximo. Isso porque existem vários soldados, vários sensores, vigilância eletrônica. E os soldados que estão totalmente armados têm o direito de atirar em qualquer pessoa que invada o perímetro. E até mesmo o espaço aéreo é protegido. Ninguém mesmo pode sobrevoar essa região. 10. Não se sabe ao certo se é verdade ou não, mas todo mundo sabe que a Área 51 está totalmente ligada a OVNIs, aliens e também experimentos. Isso porque vários ex-funcionários da Área 51 relataram que trabalharam em projetos e naves totalmente diferentes. Isso na área de tecnologia, né, galera? Pois outros funcionários, ex-funcionários, disseram que já viram até mesmo corpos estranhos pelas instalações. Corpos estranhos que seriam de quem? Alienígenas? Bom, como a gente não foi lá, a gente não sabe. 9. O ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a falar sobre a Área 51. E isso aconteceu depois que a CIA soltou o documento secreto que mencionava a existência da área. Então, galera, Barack Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a falar publicamente sobre a Área 51 para todo mundo. Mas disseram que era apenas uma base para fazer testes em naves e coisas do tipo. Mas sem alienígenas, né? Até então, nada de alienígena. 8. Alguns acreditam que o verdadeiro tamanho da Área 51 é muito maior do que a gente pode imaginar. Pois a princípio o que vemos pelas imagens de satélites é que a base é toda ali fora, com apenas hangares, instalações e pistas. Mas segundo algumas histórias que foram contadas por pessoas que já trabalharam ali, tudo acontece debaixo da terra, com enormes prédios e instalações subterrâneas. Todos os testes, experimentos e tal aconteceriam em vários andares subterrâneos. 7. Eu já deu risada já, pode ser fresco. A tecnologia ali, galera, é totalmente avançada. Os computadores que eles utilizam são de última geração. Tudo isso para não serem invadidos e também para criar tecnologias completamente novas. Será que é lá que estão fazendo um computador quântico? 6. Apesar de não ter sido confirmado até o momento nenhuma nave ou coisas alienígenas, lá já foram feitas e estudadas várias aeronaves ultra avançadas. Algumas aeronaves com poderes de camuflagens que não podiam ser identificadas por radares. E foi lá que foi criado o programa ultra secreto chamado U-2, que desenvolveu vários aviões de espionagens. Será que foi somente isso? Então, galera, aviões conhecidos como U-2 e também SR-71 Blackbird foram desenvolvidos naquela área. 5. Atualmente, galera, cerca de 1.500 pessoas trabalham lá na área. E a gente pode até estar falando besteira, mas se você analisar pelo terreno construído em cima da Terra, nem tem área para tanta pessoa assim, o que reforça ainda mais as teorias de bases subterrâneas. 4.
Em 2019, tentaram criar um evento para invadir a Área 51. A gente inclusive até fez vídeo aqui no canal, galera. E algumas pessoas realmente foram lá na porta da Área 51, correr igual o Naruto e coisas do tipo. Mas é óbvio que ninguém conseguiu descobrir o que realmente que tinha lá inventar, dentro. E esse evento foi conhecido como a invasão da Área 51. Vocês lembram disso? Que na verdade ninguém conseguiu invadir, né? Uma velhinha passou da catraca, né? Foi. Mas só, né? E o soldado pegou ela. Falou, vem, volta. Volta, senhora, vai. Por favor, a gente não vai te dar tiro, né? E mesmo sendo uma brincadeira, os militares e o governo não gostaram nada disso. E disseram, a Área 51 é um campo de treinamento restrito e que está sempre pronto para proteger a América e seu patrimônio. 3. Lembra que a gente disse que existem Acho corpos que não, estranhos por P2. lá? Pois é, galera. Segundo o ex-funcionário que contou essa história, esses corpos teriam vindo de outros planetas. No caso de planetas bem longes. E o planeta em questão se chama Quintúnia, que não fica nada perto daqui da Terra. 2. E aí que a gente entra em uma outra teoria, galera, de que lá eles já descobriram como viajar na velocidade da luz. Já que esse planeta que acabamos de falar, o Quintúnia, fica a 68 anos-luz do planeta Terra. 68 anos-luz, galera, é muito tempo. A gente nem consegue chegar até lá. Mas segundo essas teorias, lá na Área 51, eles têm tecnologias para fazer essa viagem, sabe em quanto tempo? 45 minutos. Será mesmo? Com um combustível intergaláctico, talvez sim, né? Mas aí às vezes não existe nem combustível e nem viagem no tempo, não sei. 1. Segundo uma pesquisa feita em 2019, cerca de 54% dos americanos adultos acreditam que existem OVNIs na Área 51. 27% acha que é totalmente improvável e 19% não deu a sua opinião. Então tem muita gente que acredita que tem muita coisa alienígena por lá. Em 2016, durante a corrida presidencial, a candidata Hillary Clinton disse que se ela ganhasse, ela gostaria de tornar cada vez mais público os documentos a respeito da Área 51. Segundo ela queria expor a verdade do que acontece lá dentro. Se tem alguma coisa ia mostrar e se não tem nada também ia falar que não tem nada. Imagina isso sendo usado aqui no Brasil. Vote em mim que eu vou falar se tem alienígena na Área 51. E a famosa Área 51 nunca para de estar envolvida em mistérios e conspirações, não é mesmo? Todo mundo quer saber o que acontece lá. Principalmente quando falamos em aliens. E desde o acidente de Roosevelt no Novo México, no ano de 1947, que a base é vista como um lugar secreto que esconde vários segredos. Principalmente segredos como aliens e naves extraterrestres. Sem contar também que muita gente acredita que lá na Área 51 são realizados alguns experimentos bizarros com seres humanos. E também tem aqueles que dizem que a base militar pode ser algum tipo de porta de entrada para o centro do planeta, ou até mesmo para túneis subterrâneos. Se isso é verdade, galera, a gente não sabe. Mas o que sabemos é que o lugar é muito grande e extremamente protegido, para que assim a gente nunca consiga descobrir o que de fato eles fazem lá. Só que recentemente foi feita uma descoberta que pode mudar a forma que a gente enxerga essa Área 51. Então, galera, chega de enrolação e bora pro vídeo. Cratera gigante e entradas secretas. Em 2018, os irmãos Blake e Brett Cousins, donos de um canal no YouTube, descobriu algo que pode ser a prova de que existe algo muito grande por debaixo da Área 51. Eles encontraram um tipo de cratera gigante próximo da área, um buraco que parece ter sido feito por alguém, e parece também que tem algo saindo de dentro dela, como se fosse uma torre. E essa descoberta fez com que eles acreditassem que ali embaixo daquela cratera pudesse haver uma instalação subterrânea. E aí, no caso, aquele buraco poderia ser alguma entrada ou uma saída de ventilação. O ufólogo Kyle, que trabalha para um canal no YouTube chamado UFO Proof, disse que estuda aquela área há anos e disse que aquela cratera apareceu de repente. E segundo alguns especialistas, essa cratera não surgiu de um fenômeno natural. No caso, ela teria sido escavada por mãos humanas. E muita gente acredita que isso é uma prova de que existe uma enorme base secreta escondida debaixo da Área 51. Outros ufólogos relacionaram o formato da cratera com o formato exato de um disco voador. E aí, no caso, então, aquilo poderia ser uma pista de lançamento para os OVNIs. Blake também disse que há um tempo atrás, antigos funcionários da Área 51 contaram para ele que havia uma cidade subterrânea ali na Área 51, uma cidade totalmente secreta debaixo da terra. E essa cidade com vários túneis teriam algumas saídas em vários lugares até mesmo que estavam fora da Área 51. Segundo ele, se uma pessoa conseguisse entrar nesses níveis da Área 51, nesses níveis subterrâneos, ele daria de cara com uma enorme cidade. E nessa cidade poderia existir coisas que nós nem imaginamos, coisas nunca vistas antes no nosso planeta. Esses ex-funcionários teriam dito para Blake
que a Área 51 é tão grande que a parte que vemos da Área 51 nas fotos, nos satélites, no Google Maps, é apenas a ponta do iceberg, pois tudo na verdade estaria para debaixo e não ali em cima, como nós sempre imaginamos. Segundo ele, o nível subterrâneo estaria pelo menos 50 andares abaixo do solo e teriam túneis que atravessariam os Estados Unidos, chegando até mesmo no Oceano Pacífico. E para quem ficou curioso em ver a cratera, se você quiser ver de perto aí da sua casa, basta digitar as coordenadas no Google, essas aqui que estão aparecendo na tela. Além desse buraco e as informações que eles tiveram, os irmãos também receberam outras coordenadas, que seriam supostas entradas para as instalações subterrâneas da Área 51. Aproveitando então que você acabou de pesquisar o buraco, agora você também pode digitar essas coordenadas que estão aqui na tela para achar as supostas entradas da Área 51. Lá é possível ver uma estrada que leva para 3 entradas em uma montanha, e pode ser a porta para a base subterrânea. Essas entradas ficam perto da instalação S4, que para quem não sabe é o lugar onde o físico Robert Lazar afirmou já ter trabalhado com naves extraterrestres. Inclusive já fizemos um vídeo sobre Robert, vale a pena você conferir depois. Mas voltando a falar das entradas, elas estão a mais ou menos 25 km ao sul da Área 51 e foram descobertas, sabe como? A partir do Google Earth. 25 km ao sul da Área 51. Então imagina. O tamanho da instalação por debaixo. Sem contar também, galera, que essas entradas são bastante parecidas com as entradas descritas por Robert quando ele contou um pouco mais sobre a instalação S4. Mas não foram só os irmãos Blake e Brad que acreditam que existe algo escondido debaixo da Área 51. Um outro ufólogo conhecido disse ter encontrado algo surpreendente por lá. Vamos ver o que foi que ele encontrou? Terra. Uma base subterrânea. O ufólogo Scott Waring disse que a 88,5 km da Área 51, ao nordeste, encontrou algo surpreendente. Ele disse ter encontrado algo que se parece muito com uma base subterrânea recém-construída. O lugar, teoricamente, é uma obra de arte chamada City, a cidade do artista Michael Heiser. Porém, galera, é aí que nasce uma teoria, pois muitos acreditam que essa cidade na verdade foi construída a pedido do governo para encobrir uma base subterrânea. Esse local fica bem no meio do deserto, mas por algum motivo está perto de uma fazenda, que Scott acredita que está em terras do governo privado. Que bizarro, né, mano? Em pleno deserto. Muito estranho, né? Sei lá, bem bonito, assim, diferente, mas... Conceitual, mas estranho. Se você reparar bem, galera, realmente parece ser uma gigantesca obra de arte, né? Mas por que estaria bem no meio do nada? E por que do lado ali tem uma área verde, bem uma fazendinha? Bonitinha, só que teoricamente está construída em terras do governo, terras privadas, ou seja, não é uma fazenda de um fazendeiro. Segundo Scott, aquele lugar seria perfeito para a chegada dos OVNIs. Tipo, para entrar em porto, entrar em contato, né? É tipo, oi, essa é a cidade humanos, cidade da Terra, vamos na Área 51 Shopping. Os OVNIs lá de cima falam, olha que legal aquela formação ali, vamos lá. Até então tudo isso são apenas teorias, né, galera? Pois aquela construção no deserto foi definida como uma gigantesca escultura. E inclusive, se você quiser desbravar e conhecer o local, eu acho que você pode ir até lá. Existem algumas fotos na internet de pessoas visitando, não sei se são pessoas oficiais, né, do governo, mas não parece ser uma área tão protegida quanto a Área 51. Então, provavelmente não tem nada lá, né? A não ser que esteja tudo debaixo dos nossos olhos. E assim como os outros lugares, galera, se você quiser conhecer, não tô falando de ir lá, né, pisar lá, mas se você quiser conhecer pelo Google Maps, a coordenada também vai estar aqui na tela, demorou? Não se sabe ao certo então se toda essa teoria é real ou não, se de fato existe uma rede de túneis por debaixo da Área 51. Mas a primeira vez que tudo isso surgiu foi graças à aparição de um mapa esboço, que mostraria uma gigantesca rede de túneis subterrâneos debaixo dos Estados Unidos. Túneis que se conectam entre si, ligando todos os Estados Unidos. E como já falamos, esses túneis podem chegar a mais de 50 andares. 50 andares para dentro da Terra. Não dá para saber o que cada andar faz, o que tem lá embaixo, né? Se cada andar é dividido por setores, mas pesquisando aqui na internet a gente encontrou algo a respeito do andar 16, o nível 16 da Área 51. Que seria o nível onde é estudado a engenharia genética, experimentos humanos, formas de aumentar a duração da nossa vida e até mesmo experimentos que desenvolvem o poder da mente. Então, como se debaixo da Terra não tivesse só a Área 51, tivesse várias instalações e túneis. E aí esses túneis conectam uma instalação com a outra. Então tem a Área 51 que conecta, que estuda tecnologia, vida alienígena, aí tem a outra que estuda planta, remédio, aí tem outra que estuda arma, não sei o quê, e aí tudo estaria conectado através de metrô, trem, sei lá. Aí teria que meio que rachar a Terra no meio pra ver se tem alguma coisa ou não nela debaixo. Debaixo da Casa Branca existe um túnel com 3.500 pés de profundidade, com transportes horizontais de túneis a alta
velocidade até a instalação principal. Aí ninguém sabe onde tá a Onde é? instalação principal, né? E isso foi lá nos anos 60, segundo a teoria. Documentos mostram que em 1964, os militares estavam considerando a construção de uma enorme cavidade subterrânea com o intuito de desenvolver, testar, armazenar e fabricar armas. Entendeu? Então deve ter vários túneis, cada um com responsável por alguma coisa. E galera, ainda tem mais. Segundo um ex-funcionário chamado Dan Burridge, Ele afirma que já trabalhou na área 51, e inclusive o lugar onde ele trabalhava ficava debaixo da terra, em uma das muitas instalações militares subterrâneas lá da área 51. e um desses lugares, inclusive, era chamado de século IV. Ele disse que foi levado para lá para trabalhar em 1994. E mesmo não estando ali próximo da área 51, ainda assim fazia parte da área 51, debaixo da terra. Lá ele teria trabalhado em um projeto chamado Aquário. E lá ele viu relatórios de seres que vinham de outras constelações, constelação de Órion, até mesmo de outro sistema. Criaturas vindas do sistema estelar Zeta Reticuli. Além disso, como já falamos, Robert Lazar, um outro ex-funcionário da área 51, Vocês são também muito afirmou ter trabalhado em uma engraçadinhos, instalação subterrânea da área 51 chamado S4. Ou seja, galera, tudo indica que tem coisa realmente debaixo da Terra. Deve ter bastante coisa, mas a gente não sabe de fato o que é. Com certeza, então, tem túneis, instalações, construções, uma gigantesca cidade subterrânea. Porém, o que nós não sabemos é o que essa cidade guarda, o que a cidade estuda, se são de fato OVNIs, se são de fato aliens. Se são outras coisas que a gente nem imagina, acho que deve ter isso tudo e um pouco drogados. mais. E essa rede, galera, não ficaria apenas debaixo da área Cara, 51. Bruno, eu vou Ela falar pra você, atravessaria eu acho que todos os Estados existe. Unidos e até mesmo um pouco Eita, mais do cara. continente americano. Não E sei segundo se toda tá essa lá na teoria, área a área 51 que conhecemos ficaria Eu no ponto acho. central de tudo isso, a real ponta do Tá todo mundo iceberg. falando que Então, a tá área lá, mas deve 51, ter como a gente já outras falou, é que apenas ninguém uma nunca nem das outras cogitou áreas, né? pensar E ela, no que caso, é a existe. principal. Aí desce, ramifica aqui, ó. Nossa senhora, é infinita, é maior que a Deep Web, mano. E o que tem lá de baixo, galera, só as pessoas mais poderosas do mundo pra saber. Até as pessoas que trabalham lá não sabem de muita coisa, só sabem da área que eles trabalham. Deve ser tipo assim, mano, você vai... Só vai mexer no parafuso aqui. E que parafuso, o que esse parafuso Não faz? te falar, não sei. Aperta o parafuso. É. Aí tem um outro que encaixa o ferro. O outro tá estudando um líquido. Que Aí- líquido é esse? Não sei. Aí o outro tá soldando um fio. Aí quando Não, cada um isso com hoje um não, paninho, não assim, é. sabe? Pra não ver o que eles estão fazendo. Aí quando vê uma nave que eles estão montando, tá ligado? Então podemos afirmar que pouquíssimas pessoas sabem o que acontece lá dentro. E se um dia, por algum Tem que motivo, trazer alguém vídeo pra resolver vocês, falar rapaziada. mais sobre isso, a gente volta Tem que aqui pra acordar fazer cedo outro hoje. vídeo e contar a verdade Você pra tá, vocês, cara, no demorou? 9 horas, Mas e aí, 11 você já horas, sabia de cabelo? tudo isso? Já conhecia esse segredo obscuro da Área 51? Teria vontade de visitar os túneis subterrâneos, as bases não. secretas? Vai que eu trombava com a Projeto Abigail. Deve ter um andar lá só do projeto. O Projeto Abigail aqui. Aí aqui tem o Experimento Simpsons. Isso. Aí aqui tem a Criança dos Olhos Negros. Tá certo, só as creepypasta. creepypasta. Brincadeiras à parte, tudo isso são teorias e fatos, documentos, provas, vários estudos de ufologia. Porém, como tudo é mantido em segredo, até então essas afirmações não foram confirmadas. E vai demorar pra ser, né? E muitos de vocês devem se lembrar que há um tempo achei que atrás até foi hoje, criado só um que vocês não evento querem. no Facebook com o intuito de reunir o maior número de pessoas para invadir a Área 51. E tudo isso por conta dos segredos que rodeiam essa área. E a galera próxima então fez esse interrompa, evento pode com o intuito de descobrir o que tinha realmente lá. E esse evento foi um baita sucesso nas redes sociais. Milhões de pessoas confirmaram presença, toparam de se juntar para poder invadir a área secreta. E será mesmo que as milhares de pessoas que se inscreveram para esse evento vão colar lá para poder invadir a Área 51? Eu acho que não, viu? Porque, galera, hoje iremos mostrar pra vocês o que acontece se qualquer pessoa tentar invadir a área 51. Eu só sei que se acontecer alguma coisa, né, se a galera se juntar lá, vai dar ruim. Não, Bom, agora então não, agora estou não. por dentro do assunto. E vamos ver agora o que acontece se invadir a área 51. Antes de tudo, você tem que saber o que Pelo é amor de Deus, Nix, eu perguntei, pô. Eu perguntei. Olha o nome do homem. Tá acabando aqui, já vou É a até área trazer 51. eu- A área eu vou lá, 51 é eu uma vou base dormir. militar de Aí amanhã eu segurança tenho que trazer, máxima vai dos ter o Estados jogo do Unidos. Corinthians, eu Essa é a trago melhor o definição jogo para e esse depois local. você continua. Antes mesmo de falar de alienígena, não sei o que, tem que lembrar que é uma base militar de segurança máxima. Ou seja, independente se tem ET, nave, troféu, é uma área fechada, restrita e de posse militar. E essa área em especial é Tem muito mais 27 pessoas vigiada aí, ó. do que qualquer outra área militar. 26. Podemos dizer que esse é um dos locais mais bem protegidos do mundo, galera. Vocês Então, não invadir tem um que lugar fazer, desse não é uma tarefa simples, é uma tarefa arriscada. A área fica localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e tem aproximadamente 1.552 quilômetros Se quadrados. alguém mandar um Porém, real, mesmo eu com fico esse mais uns tamanho, 20 provavelmente minutos. ela seja muito maior, pois há teorias que dizem que há vários níveis subterrâneos e túneis que conectam Quem a área perder 51 amanhã, a outras fora? instalações. Podendo ser ainda maior do que vemos nos satélites, tendo vários andares debaixo da terra. Mas antes mesmo de chegar nos hangares, nas instalações ou até mesmo de baixo, tem seguranças para todos os lados, grades, mísseis teleguiados e um enorme deserto em sua volta. Tudo isso para dificultar ao extremo o acesso dessa área. Sem contar também que o local está constantemente sendo vigiado pela Força Aérea, que Que fica um real, tô voando zoando, para pô. proteger a Não, área a não. qualquer custo. E se a pessoa que quer invadir for pega, e vai ser, ela tem que estar preparada porque ela vai ser presa. Ou dependendo de como a pessoa agir, ela pode até mesmo ser atacada, fuzilada. Então, galera, não é nenhuma brincadeira tentar invadir essa área. Bom, mas vamos supor que a nossa missão é conseguir invadir a Área 51. Vamos dar exemplo, só pra vocês sentirem o grau de dificuldade que tem. Beleza, eu vou lá vamos invadir fazer um a plano. 51. Vamos traçar um plano. Primeira Ai, coisa vai, do nosso o plano SMzinho é de chegar sniper. lá no local, né? Sabemos que ela fica mais ou menos a 133 quilômetros de Las Vegas, lá no deserto de Nevada. A primeira dificuldade, então, é chegar até o local, já que quando você
você pesquisar no Waze, no lascar. GPS, você vai jogar lá Área 51, você não vai encontrar nada. Não existe um local chamado Área 51. Até deve ter, né? Deve ter tipo uma lanchonete, É. um posto. Não é a própria Área 51, né? Então, primeiramente, você precisa saber como chegar na Área 51. Qual estrada de terra, rotas que levam até a base. Para isso, então, você vai ter que entrar na Estrada Estadual 375, uma estrada que foi apelidada de Extraterrestrial Highway. E a partir do momento que você pisasse nessa estrada, você já começaria a ser monitorado do início ao fim. E existe um fator bastante interessante a respeito dessa estrada, pois praticamente todo carro que passa ali levanta poeira. E os vigias já estão lá de tocaia, apenas observando a poeira levantando, já sabendo que um inimigo ou alguém se aproxima. Sem contar também que devem ter várias câmeras escondidas que conseguem filmar quem está dentro do carro. Quem tem autorização pode entrar, quem não tem, Já tá sendo vigiado. E essas câmeras, galera, podem estar em qualquer lugar, em pedras falsas que ficam ali perto da estrada, animais ou até mesmo plantas de mentira com câmeras escondidas. Além das câmeras, também tem sensores que captam o movimento acionando que tem alguém aí e capturam até mesmo as placas dos carros. E aí, então, você nessa estrada, andando alguns quilômetros, rapidamente vai dar de cara com algumas placas, alguns avisos dizendo que a sua entrada é proibida, que você não deve avançar mais. Proibido ultrapassar o perímetro de segurança da base. E também é proibido tirar fotos dessa área. As placas também dizem que aquela área é uma área restrita de instalação militar. E é por isso então que se você for uma pessoa não autorizada, a sua entrada no local é totalmente proibida. E caso você decida ignorar as mensagens, as placas e continuar se arriscando nessa estrada, você pode seguir em frente e ganhar vários presentes, tipo uma bela multa a partir de $5.000 e até mesmo uma bela pena de 1 ano na cadeia. 1 ano na cadeia por entrar num lugar que você não deve entrar. Sem contar também que dependendo da sua atitude ali, os seguranças podem até atirar em você. E a partir então dessas placas, você já consegue ver diferentes tipos de scanners e sensores que detectam a presença de intrusos na região. E esses sensores estão por todas as partes, até mesmo no chão. Porque se uma pessoa tentar entrar escondida, sem que os militares o vejam, os sensores localizados no chão vão saber e vão avisar as autoridades. E olha, galera, que você ainda nem entrou na Área 51. Você só tá entrando no caminho que leva até o campo, que leva até a instalação da área, entendeu? Há teorias que dizem que dentro dos campos existem várias minas terrestres escondidas, e se você pisar no lugar errado, já era. Além disso, também existem várias grades e cercas elétricas guardando todo o complexo. E seguranças dentro e fora, patrulhando o local dia e noite. E esses vigias que ficam na estrada, impedindo que qualquer pessoa se aproxime, nem são os militares da Área 51. Na verdade, esses guardas são chamados de Camel Dudes, e eles são contratados como se fossem mercenários, seguranças para poder proteger aquela região. O objetivo deles é observar a área e intimidar qualquer um que tente se aproximar, tirar fotos ou filmar a base. E eles chegam e confiscam todo o seu material. Geralmente, esses seguranças se aproximam em caminhonetes brancas. Do nada, assim, ó, trim, parece que abriu um pedaço do chão, assim, ó, eles saem. Os caras vêm cheios de armas, e se eles perceberem que você tem intenção de continuar a sua caminhada, eles vão te abordar e vão te impedir. Sem contar também que nessa região, eles estão totalmente autorizados a fazer o que eles quiserem com você. Se alguma pessoa tentar ultrapassar a região não permitida, eles são autorizados a sentar a porrada nessa pessoa. Às vezes eles também aparecem de helicópteros, voando em baixa altura para intimidar qualquer um. Ou seja, deu pra perceber que se você tentar invadir a Área 51, vai ser facilmente abatido pelos primeiros seguranças, aqueles que ainda estão ali de fora, que nem são os militares. Mas os caras estão armados numa caminhonetinha que aparece do nada, no helicóptero voando baixo. E eles já não vão deixar você passar. Mas calma aí que tem mais. Quando todo esse boato de invasão à Área 51 começou fortemente na internet, a Força Aérea teve que se pronunciar. Eles disseram que a Área 51 também é um campo de tiro aberto, que eles usam para treinar as forças armadas. E eles também disseram que sempre estão prontos para defender a América e também as suas propriedades. E para essa defesa, eles vão usar tudo que eles têm em suas mãos. Ou seja, eles basicamente disseram assim: se alguém tentar invadir a Área 51, a gente simplesmente vai usar nossas forças e descer o dedo. É bem assim, é simples. Descer o dedo, descer bala, descer laser, descer armadilha, Drone, atirador. com rede pra capturar. E tudo que a gente acabou de falar agora nem é na Área 51, é tudo lá fora, só na estrada de terra em direção à Área 51. Pra impedir que você se aproxime da área, entendeu? Imagina se você pisar lá dentro. Se chegar lá, não chega, Nossa, mano, é velho. igual o GTA mesmo, quando você invade lá o forte. 5 estrelas. 5 estrelas, tanque de guerra já. Eu vou, Filho, No GTA é GTA, né? às vezes até dá pra fazer alguma coisa. Agora na vida real, você toma um tiro no calcanhar, já era. E recentemente, em janeiro de 2019, depois de tentar invadir o local onde a Área 51 fica, um homem foi baleado pela polícia. Tudo porque além de invadir, ele também estava carregando um objeto cilíndrico não identificado. Algo que poderia ser bastante perigoso para eles. Então eles não pensaram duas vezes em derrubar o cara. E tomou então logo um tirão. E no dia do meu aniversário, no dia 10 de setembro, um youtuber tentou invadir a Área 51 e acabou sendo preso. Isso aconteceu com um youtuber holandês chamado Chis Grenzer, de 20 anos, que se empolgou com o evento e resolveu ir lá dar uma olhada. Para fazer a invasão, Chis levou um amigo. Porém, quando eles estavam a cerca de 5 km da área, eles foram detidos. Os seguranças pararam o carro e interrogaram eles. Viram que eles estavam com telefones, câmeras, drones e até um laptop, e os seguranças confiscaram tudo. E inclusive, antes mesmo de ser detido, o holandês Chis postou algumas fotos no seu Instagram, enquanto ele ainda estava a caminho da Área 51. E como estamos chegando próximos da data do evento, o xerife da região disse que provavelmente ainda vão vir muitas outras pessoas, com o intuito de conhecer a Área 51. E ele já pediu ajuda às agências de polícias próximas, para já ficarem em alerta e reforçarem o local. E muito antes dessa moda de invadir a Área 51 chegar, lá em 2016, um americano, junto com seu filho, postou um vídeo em seu canal, mostrando o que acontece caso você tente invadir
invadir a Área 51, lá em 2016, a gente tá em 2019. O vídeo mostra os dois andando de moto, na estrada que dá acesso à Área 51. No caminho, então, é possível ver que aquelas plaquinhas de proibido acesso começam a surgir. Porém, galera, eles ultrapassam todas. Até que do nada, tchum, a caminhonete branca aparece, com dois seguranças fortemente armados. Eles então fazem um rápido questionamento, né, por que vocês estão aqui, quem são vocês e tudo mais. E dessa vez o pai e seu filho tiveram sorte, pois eles não foram detidos, só foram mandados embora. Mas isso foi em 2016. Pois agora, depois do evento, e depois que a área voltou a ser falada no mundo inteiro, eles agora não estão de brincadeirinhas. Se eles verem, vão deter e vão levar, vão interrogar, e se passar dos limites, vão meter a bala. Com certeza. Como a própria Força Aérea disse, eles estão fortemente preparados para proteger o que é deles, no caso, a Área 51. E isso sem contar com aquelas teorias, né, que dizem que além daquele sensor de movimento, tem também um sensor que atira sozinho. Tipo, você entrou mesmo, invadiu e ninguém te percebeu. O próprio sensor te ataca, os drones, sei lá. Não é nada inteligente querer invadir essa área, pessoal. É mais fácil a pessoa que quer saber o que tem, tenta pesquisar aí o que já vazou de documento. Faz uma pesquisa, estuda sobre a Área 51. Você vai saber mais do que você indo lá, pra mim, na minha opinião, entendeu? Você indo lá, você vai perder sua vida. Você vai se ferrar, mano. Vai ser preso, vai Vamos pagar... criar uma outra invasão? Uma mais saudável? Invadir a Globo pra trazer a TV Globinho de volta. Vamos invadir o programa da Fátima Bernardes. Queremos TV Globinho? Queremos TV Globinho? Brincadeira, galera, não tem que invadir nada. Imagina se a galera se junta na internet pra invadir a sua casa pra poder pegar a comida da sua mãe, que é gostosa. Então, galera, vamos tirar essa ideia da cabeça, né, de invadir a Área 51, e a gente vai estar mexendo com fogo alienígena. Até mesmo o próprio criador do evento viu que o evento dele tomou proporções gigantescas e até caiu fora disso. Ele viu que ia dar ruim, né, e disse assim, não, galera, isso aqui é só uma brincadeira, não vamos invadir nada não. Deixa quieto, nem vou sair de casa mais. Só que ele acabou levantando uma questão que acaba incentivando muita gente. E aí, então, se vocês deixarem muito like aqui embaixo, muito comentário, nós iremos trazer um outro vídeo dizendo o que aconteceu. Se não aconteceu nada, a gente vai falar, galera, não aconteceu nada. Se aconteceu uma coisa, a gente vai falar o que aconteceu. Mas pra isso, então, vocês têm que deixar o like e o comentário aqui embaixo. Compartilhe também esse vídeo para alguém que gosta dessa invasão da Área 51, falou, não, eu quero invadir, mostra pra ele o que acontece, manda esse vídeo aí, ó, o que acontece aí, ó. Você vai ser preso, vai pagar a multa. Vai mudar de ideia rapidinho, Os mercenários vão aparecer, mano, você é louco, os caras não tão nem aí. Nem aí, vai cortar seu braço fora. Compartilhe então esse vídeo pra geral, galera, e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vocês devem ter acompanhado que há um tempo atrás surgiu um evento no Facebook com o intuito de invadir a Área 51. O evento, que parecia ser brincadeira, conseguiu reunir mais de 2 milhões de pessoas. Isso na internet, né? O evento foi marcado pro dia 20. E quando a data estava chegando, muitas pessoas ficaram se perguntando se realmente isso ia acontecer. Se realmente algum maluco iria invadir a Área 51. E quantas pessoas realmente se encontrariam por lá? Próximo do dia, a BBC chegou até a fazer uma matéria dizendo que a Área 51 devia se preparar, pois muito provavelmente daria um público de 5 a 50 mil pessoas. Porém, o real número de pessoas que tentaram invadir a Área 51 ficou bem abaixo disso. E todo o intuito desse evento, pra quem não sabe, era pra descobrir o que era feito dentro da Área 51, o que havia lá, quais eram os seus segredos. A Área 51 é uma instalação militar que fica localizada no deserto de Nevada. E desde sempre ela esteve envolvida em vários mistérios, principalmente relacionados a objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs e também os nossos amigos alienígenas. A base já é antiga e permaneceu em segredo há muito tempo. Foi somente em 2013 que o governo dos Estados Unidos confirmou a sua existência. E é por isso então que agora, dia 20 de setembro de 2019, uma galera decidiu invadir a Área 51 para tentar descobrir alguma coisa. E agora então vamos ver o que aconteceu. Bom, galera, a invasão estava marcada para o dia 20 de setembro de 2019, às 3 horas da manhã. O evento tinha o nome de Storm Area 51, They Can't Stop Us, que significa algo como tempestade na Área 51. Eles não podem nos parar. E como vocês devem saber, a área é muito segura. E é por isso que então eles queriam reunir o maior número de pessoas para que as forças armadas não conseguissem contê-los. E além disso, se todos corrermos igual o Naruto, podemos nos mover mais rápido do que balas. E com isso então, vamos conseguir ver os alienígenas. Esse era um dos principais slogans do evento da invasão da Área 51. Pode até parecer brincadeira, galera, mas foi bem isso que aconteceu. E aí, galera, o dia chegou, mesmo as forças armadas tendo avisado que se alguém... O povo também não se ajuda, né, cara? Os caras vão lá perto da porta da Área 51. Ah, vamos invadir, não, vamos correr igual o Naruto. Pô, aí que quebra o clima na hora, cara. Se invadir, eles teriam que usar força letal. Teve gente, galera, que realmente foi até a Área 51. Estima-se que cerca de 300 pessoas foram até o local. Porém, galera, a maioria nem chegou próximo da Área 51. E nem quis, né, eu acho. Eles queriam mesmo é fazer festa. Dessas 300 pessoas, a maioria ficou se divertindo nos bares ao redor, comendo um petisco, tomando uma cervejinha, vendo se um alien ia passar no céu, entendeu? Tranquilos. Como se eles não tivessem nada pra fazer, e aí por que não tomar uma breja ali próximo da Área 51, não é mesmo? E dessas 300 pessoas, 75 realmente foram até os portões, ficando cara a cara com os militares armados. Mas foi isso, tá ligado? Não passou dali. Até porque vocês já viram em outros vídeos que se eles realmente invadissem, algo de ruim iria acontecer. Porque os caras têm liberdade pra fazer isso. E ao invés então de ser uma invasão, eles fizeram algo mais parecido com um protesto. Porque a galera não invadiu, não tava forçando a barra, não tava fazendo bagunça. Eles simplesmente se juntaram ali na porta, como combinado, e ficaram com cartazes, plaquinhas, e isso rendeu vários memes. Alguns cartazes diziam, libertem os extraterrestres. Um outro que diz, Jesus foi um alien. Tinha até um cartaz com um alien atrás das grades. E gente pedindo a verdade. Mas na verdade eles estavam mesmo zoando.
absurdo. Claro que muitos realmente queriam a verdade sobre os alienígenas, mas acabou virando um evento pra brincar, pra se divertir e ver no que ia dar. Fazer graça, né, na frente da Área 51. Mano, que momento épico. É, imagina. Aí, sabe qual foda? Os caras fazem todo esse trampo pra invadir a Área 51, chega lá, tá, mó trampo do caramba. Quando abre a porta lá do subterrâneo, tá o cilindrão de pinga de 1850 lá, a pinga mais rara de todas, que é 51. Desse, uma ocorrência dessa, aí um dia tiver que se preocupar com um monte de maluco lá na frente. Não é? Os caras, Ai, gente, vai mano. pra casa. Acho que os policiais acharam até bom, né? É, acho que sim, alegraram Desculpa, rapaziada. cara. Nada aconteceu, galera, só que os seguranças não sabiam disso, né? Então, esperando que algo pior acontecesse, eles tiveram então que reforçar a área, justamente pela quantidade de pessoas que apareceram ali do nada. Não foi do nada porque o evento foi marcado e poderiam aparecer 2 milhões de pessoas. E eles também já sabiam disso, né? Mas de certa forma, isso nunca tinha acontecido antes. Tantas pessoas ali na porta da Área 51 querendo entrar, por isso que eles tiveram que chamar os reforços. Mas felizmente, galera, nada de sério aconteceu. E de toda essa galera, das 75 pessoas que chegaram ali próximas, apenas uma foi presa. E olha o motivo, mano. O motivo foi que a pessoa urinou em público. Essa pessoa acabou sendo presa. E uma outra pessoa também foi detida. Porém, Caraca, depois eles as soltaram ela. piadas E sabe tão por quê? ruins assim. Por simplesmente colocar o pé por debaixo da cancela. Ninguém vai entrar, né? Sorria, Vou botar sério. pelo menos o pé aqui. Você colocou o pé dentro! É, ué, tá vendo? Vai pagar uma multa! Sei lá, os caras levam tudo a sério lá, gente. Os caras é mó chato. E a gente falou que ninguém teve coragem de invadir, mas na verdade, uma pessoa teve coragem sim. Uma idosa de 60 anos. E ela ainda disse que os jovens não tinham coragem de fazer aquilo. E foi lá e fez. Porém, logo depois de entrar, a idosa foi detida e vai ter que pagar uma multa de $1.000, pois ela está enfrentando uma acusação de invasão. Mas era apenas uma senhora, né? É óbvio que ela não fez nada e eles também não fizeram nada com ela, tirando a multa e tal. Ou seja, galera, a invasão da Área 51 acabou sendo um grande evento turístico, digamos assim. Porque tinha gente de todo canto. Tinha maluco que realmente queria invadir, tinha gente que acreditava em ET e queria ver se encontrava alguma coisa. E também tinham casais que só queriam passear. cara tá Vamos fazer o quê vestido hoje? Naruto. Pô, vamos lá, vamos marcar lá pra ir lá. Final de semana tá chegando, semana, vamos é. na Área 51. Vamos lá ver o que tem. Inclusive, galera, um casal foi até o local só pra ver o que ia acontecer. Vamos ver o que vai acontecer se a galera vai presa. E disse que a invasão acabou se transformando em uma grande reunião pacífica. Pra galera ficar trocando ideia, falar sobre ET, ficar dando risada. E muitas pessoas compartilhando histórias de vidas um com os outros. Nada de bomba, nada de invasão, muito pelo contrário. Nada de GTA, né? Que eu tava achando que a galera ia invadir, meteu Jetpack. louco. Isso porque a galera lá não é boba, eles sabiam no que estavam se metendo. Então eles foram até a Área 51, mas não fizeram nada demais. Foi apenas uma zoeira. E mesmo a galera sem invadir o local, muitos realizaram a tão esperada corrida Naruto. Pra quem não sabe, a corrida Naruto nada mais é do que um jeito de correr que o personagem principal, Naruto, faz, né? Que bota a mãozinha pra trás e... parece um grilo, tá ligado? Um gafanhoto, sei lá. Em uma reportagem que estava acontecendo por lá, de uma emissora, que estava falando sobre invasão e tudo mais, apareceu no fundo uma pessoa correndo no estilo Naruto, que acabou viralizando no mundo inteiro. E não foi só ele, né, galera? Várias outras pessoas também fizeram a corrida Naruto. Se liga aí. O povo queria mais é zoar mesmo. Se a gente estivesse lá, ia fazer a corridinha Naruto também, mano. Aí para na frente da... Do guardinha assim, E voltava. aí voltava. Que isso na cabeça desse cara? É tipo um bagulho de ET. Ah, papel Papel Pô, alumínio pra não Narutão. fazer lavagem cerebral nele, velho. Pode crer. E além do Naruto, na invasão da Área 51 também tivemos Thanos com a sua manopla do infinito. E teve até um maluco que tentou tocar na placa, e os policiais ali bolados só olhando. E como a gente já havia dito desde o primeiro vídeo que falamos sobre a invasão, é óbvio que a galera não ia invadir de fato. Foi só graça mesmo, mas tivemos bastante pessoas lá. Podemos dizer que foi uma manifestação em prol dos extraterrestres. Que se eles estiverem presos na Área 51, soltem eles, pô. E se esse negócio pegar todo um ano, aos poucos as pessoas vão vindo mais e daqui a pouco teremos um evento gigantesco. Se isso continuar acontecendo, os caras vão prender todo mundo, tenho certeza. E mesmo então, 75 pessoas tendo chegado próximos ali do portão, saibam que eles não descobriram nada. E ali eles ainda estavam bem longe de chegar na Área 51. Tá acabando, de Bruno, fato. já Pois volto. aquele na verdade era apenas o portão que delimitava a Área 51. Se a galera conseguisse passar do portão, coisa que eles não iriam fazer, Ainda teriam que andar por 50 quilômetros para chegarem de fato nas instalações da Área 51. E com certeza tem outro portão lá, ele é pior aí ainda. lá é mais vigiado ainda, óbvio. Chegou perto? Chegou não, chegou não. Tá longe ainda. E só pra chegar ali nos portões onde eles chegaram, eles tiveram que andar 100 quilômetros de Las Vegas, mais ou menos. E depois mais 10 minutos na estrada de terra. Estrada essa que já começam a ser vigiados. Mas ainda bem então que deu tudo certo, que nenhum maluco tentou invadir de fato, pois acabou virando um grande evento divertido no mundo todo. Tanto na internet quanto ali próprio na Área 51. Seguranças riram, o povo também ficou lá brincando. Várias Vai nada, reportagens foram Pedro, feitas. funciona, cara. E até umas teorias bizarras foram levantadas. E na verdade os policiais não eram policiais, eram alienígenas criados para espantar os visitantes. Oxi! Como assim, mano? Os policiais não eram fakes. Entendi. Entendi, eram Era escravos, né? Eram Alienígena alienígenas forçado lá. a ser segurança. Não venham aqui, gente. Ai, mano, sério. Cara, é engraçado, né? Engraçado demais. Pô, sabendo que rolou esse Mas evento nenhum, e já que não vou aconteceu dormir, nada cara, de sério. errado, agora eu fiquei Sem
arrependido. Amanhã eu Tinha trago lá colado pra vocês, Só pra gravar um pouco. Pra gravar um vídeo pra Corinthians, vocês, Na gente. próxima vez a gente vai. Se tiver uma próxima invasão na área 51, a gente vai colar lá. Invadir não vamos. Não vamos ficar do lado de fora. Então a lá gente só. vai fazer a cobertura. Isso. Ao invés de só ficar falando, a gente vai ver de fato o que aconteceu e vamos trazer tudo pra vocês. Entrevista uns caras lá. Aquele cara com um chapeuzinho. Um chapeuzinho de Imagina. papel alumínio. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então deixa o like logo aí, deixa o comentário também, se inscreva no canal se não é inscrito e espero que tenha gostado do vídeo. Se você talvez não entendeu muito do assunto, esse é o terceiro vídeo que estamos fazendo a respeito da invasão da Área 51. Já fizemos vários sobre a Área 51 em si, é só você pesquisar então, você sabia a Área 51, que vai aparecer uma lista completona. E aí você vai entender perfeitamente tudo o que aconteceu. Então galera, mais uma vez a invasão aconteceu. Hoje eu tô e no final nervoso nisso. aconteceu Hoje tudo esse que a gente maluco, já se ele tinha dito aparecer que ia aqui, acho que acontecer. ela vai 2 contar pro milhões lado de pessoas dele. vão entrar lá? Não vão não. Vamos descobrir os segredos da NASA. Não vai mudar nada. Por isso que é mais fácil você pesquisar aí no abandona Google essa mesmo ideia. e descobrir alguma informação do que você tentar colar lá. Você vai tomar tiro. Mas de certa forma valeu a pena se manifestar pelos alienígenas e pelos segredos da Área 51, que acabou rendendo uma zoeira inesquecível. Então deixa o seu like aqui embaixo se você gostou. Compartilha também pra um amigo, manda no WhatsApp, manda onde você quiser. Repasse aí pra galera ver rapaziada, como tô foi a terminando invasão aqui, da Área cara. 51. E muito obrigado por ter Eu assistido o vídeo até aqui.